Nós estamos na 4ª temporada da série de estudos sobre aconselhamento bíblico, sabedoria de Deus para a vida. E vocês estão vendo aí o tema proposto, uma razão para se levantar de manhã. Esse tema aí, meus queridos, ele é extraído do primeiro capítulo deste livro que você está vendo aí, Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp. Está aí o autor, ele é pastor, conselheiro, escritor, bastante conhecido no Brasil. É um bom livro, é um excelente livro. Se você quer se aprofundar no aconselhamento bíblico, esse livro é um dos que eu indico para você começar, para você realmente se tornar uma pessoa hábil no trato com as pessoas. Então, aproveita e, se puder comprar, adquira esse livro da editora Nutra. Ele é muito interessante e tem princípios valiosos para a vida cristã. Antes de entrarmos no livro propriamente dito, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe durante essa tarde e que Ele seja exaltado por meio de cada ensinamento que será proposto, comunicado aqui. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a Tua graça sobre nós nesta tarde, ou em qualquer horário, ó Deus, que qualquer pessoa possa estar assistindo. Que o Teu Espírito nos ilumine, nos esclareça e, sobretudo, nos dê força, poder para viver cada conselho da palavra de Deus no cotidiano, na nossa relação com os outros, especialmente, Pai, na nossa relação com o Senhor. Ó Pai, fica conosco e nos ensine. É o que nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Esse livro, meus queridos, ele é tão interessante. Ele é interessante desde o seu prefácio. Eu achei esse livro interessante desde o prefácio. Por isso que eu selecionei alguns fragmentos do prefácio para compartilhar com vocês. Veja, algumas palavras sobre aconselhamento bíblico. O Jairo Cáceres foi quem prefaciou. Ele é pastor da Igreja Batista Pedras Vivas e ele é o coordenador, inclusive, do Nutra, Núcleo de Treinamento, Recursos e Aconselhamento Bíblico. Ele prefaciou a edição brasileira e ele transmite uma ideia que eu achei muito pertinente, que vale a pena compartilhar com vocês. Ele diz assim, que cada relacionamento pessoal é uma oportunidade potencial para servir e ministrar. Porque ele fala que na mente de muitas pessoas, para servir a Deus, é preciso ter a indicação de um líder, o pastor, geralmente, para ocupar um cargo dentro da estrutura eclesiástica. Só que ele amplia a visão de serviço, de ministração e de ministério, né? Porque qualquer relacionamento pessoal, ali se faz um campo missionário. Em qualquer relacionamento pessoal se faz um campo missionário. Então, no seu convívio com seus pais, no seu convívio com seus colegas de trabalho, colegas da universidade, seus vizinhos, os grupos sociais que você frequenta, os ciclistas, motociclistas, o pessoal que joga futebol com você. Então, ali é um campo missionário, ali é um lugar onde você pode comunicar, ensinar os princípios da palavra de Deus e glorificar a Deus por meio de suas palavras, por meio da evangelização de seus amigos e pessoas que você gosta, que ama, e mesmo pessoas que você não gosta, mas você pode sim transmitir as verdades de Deus de diferentes formas. Então, o Jairo, ele amplia essa visão. Já o David Tripp, né, a tese que ele defende no livro é que pessoas que precisam de transformação ministram a pessoas que precisam ser transformadas. Ou seja, na dinâmica do aconselhamento bíblico, tanto o conselheiro como o aconselhado, eles precisam de auxílio, de ajuda. E à medida que o conselheiro aconselha, ele também é aconselhado. Porque você lembra, que eu trabalhei aqui várias vezes, que a pessoa mais importante do aconselhamento é Deus, é o Espírito de Deus que nos orienta, que nos consola, que nos fortalece. Então não existe nem melhor nem pior no aconselhamento bíblico.
Existem pessoas que precisam da graça divina e essa graça pode ser encontrada na palavra de Deus, a Bíblia. Outra coisa importante aí é que o aconselhamento envolve todas as pessoas o tempo todo. Não é algo restrito ao gabinete pastoral. Não é algo restrito a pessoas treinadas que fizeram um curso. É bom que você treine, é bom que você leia, é bom que você faça um curso. Mas todo cristão é aconselhado a ensinar todas as coisas que Jesus disse, que Jesus fez. Outro ponto aí que o David Tripp afirma é que nós precisamos do corpo de Cristo, a igreja, durante toda a vida cristã. Então, a igreja nos capacita, a igreja treina, a igreja consola, orienta. É na igreja que a gente tem ferramentas para aprender a perdoar, para aprender a perseverança, o domínio próprio. Não existe cristianismo fora do corpo de Cristo. Não existe cristão desigrejado. Todo cristão está junto, agregado a outros cristãos. E a igreja, ele diz aqui, que é o grupo que você precisa dela desde o início, desde a fase da conversão, quando você lá era um novo convertido, até o fim da sua vida. Então você sempre vai precisar da igreja do Senhor para realmente amadurecer e viver o projeto de Deus para a sua vida, enfim, o projeto de Deus para o homem. Outra informação importante aí é a de que é preciso superar o consumismo religioso e viver o comprometimento com o crescimento espiritual do outro. Igreja não é supermercado, é supermercado religioso. Eu vou nessa igreja porque eu gosto das coisas que essa igreja oferece. Não, eu cansei desse produto, agora eu vou para outra igreja. Igreja é um lugar de serviço. Igreja é a comunhão dos santos, é o lugar onde os que foram separados por Deus, eles são preparados, eles são capacitados com valores, com ferramentas, habilidades de amor. Então, a igreja não é lugar de gente egoísta, não é um ninho de egoístas, não é um ninho de consumidores, um shopping de consumidores, não. Quem ingressa em uma igreja séria, verdadeiramente cristã, deve estar disposto a servir a Deus, amando as pessoas. Então, perceba, esses 5 pontos aí foram muito importantes, são muito importantes para você compreender a análise do livro que nós iremos realizar aos domingos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Alexandria. Amém? Eu sei que nós não estamos online, não é possível ter aquela interação síncrona, mas você pode, de repente, fazer algum comentário e eu responder posteriormente lá, aqui no canal do YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Qual é a melhor notícia? O primeiro capítulo fala sobre isso, né? Sobre uma razão que faz você acordar de manhã. O que te faz te levantar pela manhã? Então, tem que ser uma boa notícia, tem que ser uma boa motivação. Só que o autor, ele aprofunda essa questão sobre o que seria uma boa notícia. Veja a pergunta que ele faz. Ele faz a seguinte pergunta, veja. Qual é a melhor notícia que você poderia ouvir em toda a sua vida? Qual é a melhor notícia que você poderia ouvir em toda a sua vida? Quando nós estávamos online, hoje pela manhã, hoje, domingo, dia 7 de março de 2021, 3 irmãos apontaram para o desejo de ver suas famílias salvas. Inclusive eu falei sobre isso, né? Como eu gostaria de ver meus pais, minha família, servindo completamente ao Senhor Jesus Cristo. Só que o autor ele traz uma visão mais ampla sobre essa melhor notícia que nós poderíamos escutar. E qual seria a melhor notícia que nós poderíamos escutar em nossa vida? O Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia para pessoas imperfeitas vivendo em um mundo despedaçado. A própria palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. A boa notícia, qual é a grande boa notícia? A boa notícia é que o Messias prometido por Deus veio, viveu, amou, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus
e virá buscar o seu povo. Essa é a melhor notícia que você pode escutar ao longo de toda a sua vida. A melhor notícia. Eu sei que a cura de uma pessoa enferma que estava na UTI, estava praticamente no tempo final de sua vida e recobrou vigor, é uma notícia boa. Um filho nosso que é bem sucedido, que tem uma família equilibrada, é uma boa notícia. O irmão desempregado que está trabalhando é uma boa notícia. Aquele que não tinha onde morar, que agora tem sua casa, é uma boa notícia. Mas nenhuma dessas notícias pode se equivaler à boa notícia do Evangelho. Nenhuma, meus irmãos. Os irmãos concordam comigo? Escrevam aí o que vocês pensam nos comentários. Ora, essa boa notícia, ela não é isolada. A notícia do Evangelho, ela não chegou de uma hora para outra. Ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Ela foi pregada por meio de símbolos do Antigo Testamento, por meio de personagens do Antigo Testamento, de rituais também do Antigo Testamento, e ela se materializou em Jesus Cristo. Então, o Evangelho, a boa notícia, tem uma história, que é a grande história do Evangelho. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo que eu vou passar agora para vocês. É um vídeo de 15 minutos, eu peço que vocês tenham paciência, mas que vocês prestem bastante atenção no conteúdo, na leitura que eu fiz de um fragmento aqui do primeiro capítulo do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Então, por favor, preste bastante atenção. Por um breve período de tempo, quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam no mundo perfeito, em perfeita comunhão com Deus. O ambiente era rico e exuberante, com um conjunto de animais que habitavam o ar, a terra e o mar. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida. Não havia fome ou doenças a serem temidas. Não havia mato ou espinhos nos jardins. Homem e mulher, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia um com o outro. Não havia competição descabida, nem luta pelo poder, vingança ou recriminação. Não existiam conspirações secretas ou palavras ásperas. Não havia medo, culpa, vergonha ou rebeldia contra a autoridade. Havia entendimento, comunicação e amor. Não existia luta com identidade, ansiedade, depressão ou vícios. Não existiam histórias pessoais doloridas a serem superadas. Não havia medo pelo que poderia acontecer a seguir, nem havia motivações ambíguas ou luta com desejos desordenados. Não havia tentação para pecar. Com Deus havia a mais perfeita união. As pessoas amavam, adoravam e obedeciam assim como foram criadas para fazer. No frescor do dia, elas realmente andavam com Deus no jardim, desfrutando de perfeita comunhão com o seu Criador. Elas eram as gerentes residentes colocadas ali para governar o que ele tinha criado. Faziam bem seu trabalho. Deus não tinha razão para confrontá-las e elas não tinham nada a confessar. Tudo estava bem dia após dia. A vida era muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar de nossa perspectiva marcada pelo pecado. Mas, lamentavelmente, não durou muito. O homem e a mulher saíram do plano ordenado por Deus com o ato de rebelião mais significativo jamais cometido. Em um segundo caiu tudo por terra. Toda a surpreendente beleza daquele mundo foi profunda e permanentemente afetada. Um instante, medo, culpa e vergonha se tornaram o padrão das experiências humanas. Pessoas que viviam em perfeita harmonia agora acusavam, enganavam e brigavam pelo controle. Ervas daninhas e doenças se tornaram preocupações diárias. As pessoas começaram a desejar o que era mal e a fazer o que era errado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, viviam como se fossem seus próprios deuses.
O mundo que uma vez cantou a canção da perfeição, agora gemia sob o peso da queda. O pecado alterou cada pensamento, desejo, palavra e ação. Criou um mundo de inconstâncias, motivações ambíguas, adoração de si mesmo e de total egoísmo. As pessoas desejavam ser servidas, mas odiavam servir. Almejavam o controle e nutriam ilusões de autossuficiência. Elas se esqueceram de seu Criador, mas adoraram a criação. Em vez de amarem as pessoas e usarem coisas para demonstrar esse amor, amaram as coisas e usaram as pessoas para consegui-las. A segunda geração da humanidade cometeu até assassinatos. Começaram a mentir e trapacear, esconder e negar. As pessoas sofriam nas mãos das outras, desde a negligência momentânea até atos indescritíveis de abuso físico e sexual. Pela primeira vez, as pessoas choraram de tristeza íntima e sofrimento exterior. Deus agora viu seu mundo devastado pelo pecado. Ele se recusava a deixar que o mundo continuasse assim. Então estabeleceu um plano. Levaria milhares de anos. Ele utilizaria as forças da natureza e controlaria o curso da história humana, mas ele o faria. No momento da queda, geração após geração, controlou tudo para que um dia ele pudesse consertar o que havia sido danificado de maneira tão terrível. No momento certo, mandou seu único filho para este mundo. Agora, a melhor notícia. O anúncio inicial dessa boa notícia é tão breve que seria fácil ignorá-la. Está no começo do Evangelho de Marcos, apenas algumas frases de um pequeno versículo. No entanto, é o resumo apropriado acerca da razão de Jesus ter vindo. Marcos registra as palavras de Jesus desta maneira, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É tentador pensar que essa seja simplesmente a maneira de Jesus se apresentar. Mas sua proclamação é mais que isso. Dá a todos nós que suportamos as duras realidades da queda a única razão válida para nos levantarmos de manhã. Ela oferece esperança que é admiravelmente prática e intensamente pessoal. A notícia começa com estas palavras: o tempo está cumprido. Jesus está dizendo: é nisto que Deus tem trabalhado. Toda a história tem se direcionado para este momento. Deus não havia esquecido ou perdido o interesse na humanidade. Desde aquela primeira terrível queda no pecado, ele estava trazendo o mundo para este dia. O que parecia sem sentido e fora de controle era, na verdade, o desenrolar da maravilhosa história da redenção, que alcançou seu auge com a vinda de Cristo. Pense nisso. Todas as coisas, mais e boas que foram registradas no Antigo Testamento, tinham um propósito. Todas as batalhas, viagens, provações, reinos, revelações e milagres, todas as intrigas pessoais e políticas fizeram parte de um plano cuidadoso para trazer o mundo até este ponto. Muito antes das palavras em Marcos serem ditas, Deus estava dizendo a seu povo que ele restauraria o que estava quebrado. Mas eles raras vezes entenderam. Jesus começa seu ministério dizendo: vocês entendem o que finalmente está acontecendo? Este é o dia mencionado pelos profetas, quando a esperança turva se torna em brilhante realidade. É chegada a hora. A pergunta é chegada a hora para o quê? Jesus está anunciando a proximidade do reino de Deus. É uma maneira discreta de dizer: eu sou o Rei dos Reis, e eu trouxe o poder do meu reino comigo. Em outro lugar, Cristo deixa claro que seu reino não é um império terreno e político. Ele o chama de reino dentro de você. A solução redentora de Deus não viria através de uma revolução política ou por uma guerra física. A batalha principal seria combatida e vencida nos corações humanos. Em nossa cultura individualista, precisamos ver a grandeza desse reino. Não podemos fazê-lo encolher para ficar do tamanho das nossas necessidades e desejos. Ele nos leva muito além de nossas situações e relacionamentos pessoais. O rei não veio para tornar o nosso plano possível, mas para nos levar a algo mais surpreendente, glorioso
e maravilhoso do que jamais poderíamos imaginar. Quem sabe a melhor maneira de entender esses grandiosos propósitos seja dar uma espiada na eternidade. Em Apocalipse, capítulo 19, versos de 6 a 8, a grande multidão dos remidos está diante do trono e, como o rugido da correnteza do rio, exclama: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pense no que eles estão cantando. Não é eu consegui aquele emprego, meu casamento foi fantástico, fui rodeado de amigos e meus filhos se tornaram pessoas de bem. Não é venci a depressão e dominei meus medos. Duas coisas prendem os corações da multidão reunida. A primeira é que Cristo é, ao final, o vencedor. Sua vontade foi cumprida, seu plano foi consumado e ele reina para sempre sem contestação. Deus reuniu um povo que tem uma paixão por sua glória e encontra o consolo definitivo em sua autoridade. É um povo que seguiu pela fé e obedeceu por um alto custo, que se sacrificou e sofreu, mas sem qualquer indicação de pesar. Esse povo encontrou a satisfação permanente na pessoa e na autoridade do Redentor. A segunda coisa gloriosa é que a maior e mais significativa celebração finalmente chegou, as bodas do Cordeiro. Um grito ensurdecedor acontece quando a multidão percebe que eles acabaram de ser convidados para as bodas. Eles são a noiva. Estão ali vestidos do linho mais fino. Todas as cicatrizes e manchas do pecado desapareceram. Todos os trapos de iniquidade desapareceram. Estão finalmente e para sempre limpos. Estão diante do noivo, puros e santos. Ao escutarmos a eternidade, percebemos que o reino diz respeito a Deus mudando radicalmente as pessoas, mas não no sentido egoísta que é tão próprio da nossa cultura. Cristo veio para quebrar nossa submissão a essa ordem tão deteriorada e nos chamar para o alvo pelo qual vale a pena viver. Seu reino diz respeito à manifestação da sua glória e de pessoas que são santas. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou para produzir essa mudança. Essa é a vida e a obra que ele nos oferece em troca das glórias temporárias que almejaríamos. Esse reino tem em sua agenda a intenção de controlar nossos corações e transformar as nossas vidas. Note que Cristo associa o evangelho a um chamado ao arrependimento. A Bíblia define arrependimento como uma mudança radical de coração, resultando em uma mudança radical na direção da vida da pessoa. Só é possível se há poder para a mudança. Como seria cruel chamar as pessoas paralisadas pelo pecado a se arrependerem sem lhes dar o poder para fazê-lo? É aqui que a mensagem fica mais empolgante. Jesus está dizendo: porque eu vim, a mudança permanente de coração pode acontecer. O mundo está terrivelmente despedaçado, mas o rei veio, trazendo consigo o poder e a glória do seu reino. Talvez você esteja preso a um pecado específico ao qual você nunca conseguiu derrotar. Talvez faça parte de uma comunidade que parece estar irremediavelmente dividida. Talvez seu próprio casamento esteja bem longe do bom plano de Deus. Talvez você esteja arrastando lembranças dolorosas de sua própria história, onde quer que você vá. Quem sabe esteja cansado de boas intenções que azedaram, promessas não cumpridas e esperanças e sonhos destruídos. Nossa necessidade de mudança está à nossa volta e dentro de nós. O pecado que prende nosso coração faz tudo mais difícil. Ele transforma o amor em desejo egoísta, tira a segurança do lar, que é ordenada por Deus, e transforma o lar num lugar onde as dores humanas mais profundas podem acontecer. Ele corrompe o local de trabalho, priva o governo de sua honra e até mancha a igreja. No fim do dia, resulta em morte. Você não consegue escapar do pecado porque ele habita dentro de você. Todas as coisas que você aprende ficam distorcidas pelo poder do pecado. Não consegue enganá-lo ou comprar a passagem de saída dele. Você não consegue se mover para escapar dele. Por isso que a vinda do rei é, de fato, a melhor notícia. A mudança é possível.
Você pode estar no meio das mais duras realidades do pecado e ter esperança que Ele, Jesus, nunca irá desapontá-lo. O casamento pode mudar, o adolescente pode mudar, a igreja pode mudar, a amizade pode mudar, a amargura pode ser aniquilada, a compulsão pode ser quebrada, o medo pode ser derrotado, o coração de pedra pode se tornar generoso e palavras doces podem vir de uma língua antes ferina. Um cuidado amoroso para com alguém pode vir de uma pessoa que antes era totalmente voltada para si. As pessoas podem ter poder sem serem corruptas. O lar pode ser o lugar de segurança, amor e cura. A mudança é possível porque o rei já veio. Em tudo isso, o alvo final de Deus é a sua própria glória. Cristo veio restaurar as pessoas a fim de viverem de acordo com o propósito para o qual foram criadas. Viver em adoração e submissão obediente a Ele em todas as áreas da vida. Ele cumpre isso trazendo vida aos corações mortos para que compreendamos a nossa necessidade dele. Ele vive sem pecado, cumprindo as exigências da lei para o nosso benefício. Ele entrega a própria vida como punição pelo pecado, para que possamos ser completamente perdoados. Deus nos adota em sua família, nos dando todos os direitos e privilégios de seus filhos. Diariamente nos amolda à sua imagem. Ele nos capacita, através de sua graça, a fazer o que é certo. Seu Espírito vive dentro de nós, nos convencendo do pecado, iluminando com a verdade e nos dando poder para obedecer. Ele nos introduz no corpo de Cristo, onde podemos aprender e crescer. Domina sobre cada evento para a sua glória e para o nosso bem. Ele nos faz objetos de seu amor eterno e redentor. A Bíblia chama essa mudança de redenção. Não somos apenas transformados, somos restaurados para Deus. É isso que faz com que todas as outras mudanças sejam possíveis. Amém? Louvado seja Deus pela grande história do Evangelho. Eu posso resumir esse texto aí em 4 pontos. O ponto da criação: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus preparou, antes de nos criar, Ele preparou a nossa casa, esse mundo. Todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança e nós vivíamos bem nesse processo de comunhão, nessa dinâmica da comunhão com Deus no jardim. Só que houve a queda, o segundo ponto da grande história do Evangelho. Adão e Eva pecaram, transgrediram a lei de Deus quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa queda trouxe consequências em todo o cosmos, não apenas na nossa natureza, mas em todo o cosmos. A Terra passou a produzir ervas daninhas e abrolhos. Mas essa criação caída, ela recebeu a oportunidade da graça divina, quando o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, veio e morreu na cruz para satisfazer a justiça. Então, a redenção foi conquistada, foi efetivada na cruz do Calvário, com o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores, o maior ato de amor que a criação pôde testemunhar. Então veja, Jesus Cristo nos ama, Deus nos ama, o Pai nos ama, a tal ponto de enviar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a criação, a queda, a redenção, a glorificação. Nós esperamos a vinda do Senhor para buscar o seu povo, para que onde ele esteja, nós também estejamos. Para que nós tenhamos também um corpo semelhante ao corpo de sua glória. É o que o apóstolo Paulo fala. Então, esses 4 pontos resumem bem a grande história do Evangelho. Como eu disse, o Evangelho não foi elaborado de um dia para o outro, não foi uma invenção humana. Faz parte de um projeto divino, pensado antes da fundação do mundo, para o nosso bem e, sobretudo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Depois eu quero que vocês escutem novamente, eu peço que vocês escutem novamente, assistam novamente, leiam novamente aí, né, as legendas, para entender a profundidade dessa mensagem. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho.
Ora, nós temos uma grande responsabilidade. E que grande responsabilidade é essa? A responsabilidade de fazer essa mensagem conhecida pelos homens. Vocês sabem que é uma grande comissão, né? Uma grande comissão é uma grande responsabilidade delegada por uma autoridade aos seus súditos, seus servos. E lá em Mateus, capítulo 28, versos 18 até o 20, diz assim: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, esta é a grande comissão, o anúncio do que Jesus disse, do que Jesus fez, do que Jesus viveu. É o ensino, é a formação de pessoas conforme o modelo maior, que é o Senhor, nosso Mestre, Jesus Cristo. Então, a mensagem que o cristão carrega no coração, ela deve ser compartilhada com o mundo. Não deve ser vivida entre quatro paredes, apenas vivida, escondida entre quatro paredes. Não. A mensagem que o cristão carrega é uma mensagem que deve ser compartilhada. E em resumo, essa mensagem diz o quê? Veja, em resumo, essa mensagem diz que Jesus é a esperança para este mundo caído. Jesus é a esperança para este mundo caído. Em Jesus podemos sim viver bem, mesmo nesse mundo mau. Em Jesus podemos ter paz, alegria. Podemos desfrutar de um amor, de uma paz que excede a todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Ora, a fé em Jesus como única esperança faz com que a gente enxergue o invisível, faz com que nós entendamos o sentido da vida, quem somos, por que o homem se comporta como se comporta, qual a vontade de Deus para que a gente viva em paz com Ele e com os outros, qual o caminho para chegar a essa condição de alguém reconciliado com Deus. Tudo isso nós conseguimos enxergar quando nós temos Jesus como Senhor, Salvador, como Mestre de nossas vidas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, deixa eu ver se é o capítulo 4 ou se é o capítulo 2. É um texto que fala justamente sobre esse olhar sobre o mundo espiritual. O que é que Deus faz? Como Deus abre os nossos olhos. É 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler para os amados aqui. Diz o seguinte, veja, versículo 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, preste atenção, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja, Deus, vou ler novamente, o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus nos faz enxergar a dimensão espiritual, coisas que a ciência não explica, coisas que a filosofia não consegue compreender, porque é algo derivado, são verdades derivadas da fé.
Veja o que a fé em Jesus nos faz enxergar. O invisível que a fé nos faz enxergar. Vamos lá, veja. A união dos remidos. A fé nos faz perceber que nós não estamos sós neste mundo. Nós não somos os únicos que adoram e servem ao Senhor Jesus Cristo. Há um povo espalhado por toda a face da terra que tem as mesmas intenções, que tem a mesma base, o mesmo fundamento que são as Escrituras, e que esse povo adora e serve ao Senhor Jesus Cristo e faz com que Cristo seja conhecido entre as nações. A fé nos faz ver isso, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. A fé também nos faz perceber a batalha espiritual brutal que existe dentro, que é vivida dentro e fora de nós. Dentro de nós, nós guerreamos contra a carne, contra a concupiscência dos olhos. Dentro de nós, existem instintos que são inclinados para fazer aquilo que não agrada a Deus e que redundam em morte, em dor, sofrimento e morte. Mas existe uma batalha fora de nós também. E essa batalha fora de nós envolve o sistema mundano de pecado, o apego a sistemas filosóficos, políticos, que acabam distraindo as pessoas de quem realmente importa, que é o Senhor Jesus Cristo. E tem pessoas que vivem com o coração amargurado, com ódio no coração, pessoas que vivem alimentadas pelo ódio, pelo rancor, seja de ordem filosófica ou de fonte de visão política. Não, o cristão ele vai vencer esses sistemas políticos, filosóficos que são distrações, ah, são armadilhas para que nós teremos o olhar do Mestre e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse sistema mundano de pecado, existe um apego a sistemas, né, como os filosóficos, religiosos. Vale detalhar que existem sistemas religiosos que não fazem bem, que adoecem as pessoas, a mente das pessoas. Nós não pregamos um sistema religioso, nós pregamos uma pessoa que é Jesus Cristo. Existem também ideias que adoecem as pessoas, existem também o apego a gurus, a ícones, a ídolos humanos, que não podem regenerar nossa alma, não podem limpar nosso coração. Então não adianta você colocar uma pessoa como ídolo, como referencial de pensamento e de ação. Somente Cristo é digno disso, de ser a referência, o modelo de pensamento e ação, porque ele é Deus encarnado entre nós, ele viveu, mostrou como Deus pensa, fala e ama e age. E também existe ainda aquele sistema que faz o coração do homem refém de bens materiais, das possessões. Então, veja, o sistema mundano de pecado escraviza o homem, coloca uma tarja, faz com que o homem não enxergue as realidades espirituais. Claro, nós temos três inimigos. Nós temos o mundo, esse sistema mundano de pecado, é colocado na Bíblia como inimigo, e ninguém que se faz amigo do mundo pode ser amigo de Deus. Quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Existe também Satanás, o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, de acordo com 2 Coríntios 4:4, para que a luz do evangelho não resplandeça nessas pessoas, para que elas não sejam salvas. Então, Satanás quer que as pessoas sejam condenadas, continuem cegas. E existe ainda a carne que milita, os desejos que militam dentro de nós. A carne milita contra o espírito. A carne guerreia contra o espírito. E quem anda no espírito jamais satisfará as concupiscências da carne. Veja, a fé em Cristo nos faz enxergar essa batalha, esse sistema, esses desejos, essa nossa configuração. A fé em Cristo também nos faz perceber o cuidado do Redentor para com os seus. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. O Messias prometido aos judeus. Os judeus rejeitaram e ainda rejeitam, em sua grande maioria, hoje. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que não nasceram na carne, mas nasceram do Espírito de Deus e não da vontade humana. Então, quando nós nascemos pelo poder de Deus, nós nos tornamos, de fato, de verdade, filhos do Pai Celestial e não meras criaturas, mas filhos, membros da família dele.
E quando nós enxergamos Jesus como a esperança deste mundo, nós também percebemos o agir de Deus na história. Desde o Éden, Deus age na história humana. Claro que Deus não planejou, não aplicou o mal. Os homens é que fazem o mal. Satanás é que faz o mal. Deus faz o bem. E, em sua soberania, ele governa, inclusive sobre os homens maus e sobre o próprio Satanás. Eu acredito que era Lutero, era Calvino quem dizia isso, né? Que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Então, Deus é o Deus todo-poderoso, soberano, e nada na história lhe é oculto. Ele sabe inclusive o que nós estamos vivendo aqui. Nós temos que aprender a ler esse momento que estamos vivendo de pandemia para tirar lições que podem realmente resgatar a nossa alma, porque podemos, no sofrimento, extrair lições que nos fazem agarrar a Deus. Amém? E o que mais? Veja, e a oração? Quando temos Jesus como esperança, nossa esperança, nós começamos a enxergar que Deus escuta orações, que Deus é um Deus clemente, misericordioso, que nos ama, que inclina seus ouvidos. É por isso que há tanta insistência, né, das igrejas nesse período que se fala tanto em lockdown, a insistência de ver a igreja, o culto, a celebração comunitária como essencial. Claro, nem todo mundo vê isso. É preciso ter os olhos da fé para enxergar o poder de Deus respondendo às nossas orações. Então, Jesus é a esperança para este mundo caído, e quando nós cremos nele assim, nós conseguimos enxergar o invisível pela fé. Ora, o Paul David Tripp, ele chama a atenção, ele faz uma advertência aqui sobre os entulhos das ideias humanas. Ele diz, não oferecemos às pessoas um sistema, nós as apresentamos ao Redentor. Ele é a esperança. Então, Jesus é a esperança. Não é a Igreja Batista que salva, é o Senhor Jesus Cristo que salva. É o Evangelho, a mensagem do Evangelho que esclarece, ilumina e faz com que o ser humano se arrependa e se dobre aos pés do Salvador. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o sistema de ideias humanas, com o entulho das ideias humanas. Por exemplo, religiões que pregam a meritocracia religiosa, ou seja, eu posso ser salvo a partir de meus esforços pessoais. Isso é uma mentira. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém pode pagar o preço dos seus próprios pecados. Se isso fosse possível, Jesus não teria vindo ao mundo. Então, dar esmolas, pagar promessas, não salva a sua alma. Somente Jesus pode resgatar a alma de um pecador do inferno. Somente Jesus salva. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não existe. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie diante de Deus. Então, guarde a verdade da graça, não se contamine com o entulho das ideias humanas. Tome cuidado com essas visões políticas, filosóficas, pessoas que azedam o coração defendendo esses ideais, sofrem, não há nenhuma repercussão positiva na vida delas, a gente percebe, mas o orgulho, o sentimento de que sabe mais do que os outros, as ilude e faz com que essas pessoas morram com seus pensadores preferidos. Jesus é a esperança. Ele é a nossa fonte de sabedoria, vida e paz. Você crê nisso? Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Vamos um terceiro tópico para nós concluirmos. Nós já entendemos, né, a grande história do Evangelho. Entendemos o que é o Evangelho. Entendemos que o Evangelho ele fala sobre um Deus que cria o mundo, cria o homem que cai, que transgride o mandamento de Deus no Éden, contamina toda a sua descendência, condena toda a sua descendência ao inferno. O homem é incapaz de salvar a si mesmo, por isso Deus em sua graça enviou Jesus, seu Filho, para pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus prega arrependimento, prega conversão, e quando nós nos convertemos a Ele, nós somos resgatados, redimidos, regenerados e esperamos
a glorificação. É um resumo da mensagem bíblica, um resumo do Evangelho, como eu disse, que envolve esses 4 pontos que eu acabei de falar. Só que as pessoas, quando elas tentam resolver seus problemas com base em seus esforços pessoais ou com base até em fontes turvas, humanas, elas se decepcionam, elas se frustram. E a frustração por não conseguir resolver seus problemas faz com que a gente se questione, ou faz com que as pessoas questionem o que está errado. Por que não consigo mudar? Por que não consigo eliminar a maldade que há no meu coração? Por que eu não consigo? O que está errado? Vamos tentar responder essa pergunta. Vamos ver. Vamos lá. O que está errado? Será que é a falta de conhecimento que faz com que eu sofra, que faz com que eu não viva com paz nesse mundo? Será que o problema é a ignorância científica, filosófica, educacional? Será que o desconhecimento é a causa principal de toda maldade humana, de todo sofrimento humano, de toda inclinação para agredir o outro, para fazer o que não é bom à vida do outro? Será que é a ignorância que nos faz pessoas más, que nos faz pessoas inclinadas ao que nos traz dor e sofrimento, ao egocentrismo, ao egoísmo, ao sentimento de autossuficiência, ao orgulho, à prepotência? É a ignorância? Será? Se sua resposta for sim, por quê? Vivendo em uma sociedade tão científica, tão filosófica, em países países desenvolvidos, né? No ranking lá educacional, e ainda assim existem crimes, ainda assim existe suicídio, ainda assim existem doenças, separações, filhos que não respeitam seus pais. Então, não, o problema não é esse. O problema da humanidade não é meramente, simplesmente a ignorância científica, filosófica ou educacional. Será que é minha história de vida que faz com que eu não consiga vencer os meus vícios? Será que é minha história de vida que me limita na relação com o próximo, que faz com que eu não confie em ninguém, ou se torne uma pessoa autodepreciativa ou autossuficiente? Será que tem a ver com o que eu sofri? Será que é a história de vida que me faz ser quem eu sou? Será que esse é o meu problema? Os traumas sofridos na infância, na adolescência, na juventude, no casamento? Esse é o meu problema? Pense comigo. Será que o meu problema é biológico? Diz respeito ao equilíbrio neuroquímico do meu cérebro? Será que esse é o problema? Será que para que eu me sinta feliz, em paz e sereno, eu terei de tomar medicações até o fim da minha vida? Esse é o principal problema, uma questão genética, física, biológica. Então, veja, todos esses fatores são importantes, mas não explicam nem solucionam totalmente o problema. Todos esses fatores, eles explicam de maneira limitada o real problema humano. Você pode perguntar, mas diga logo, pastor, qual é o problema humano? Qual é o principal problema humano? O pecado. O nosso problema central precede a experiência humana. Então, nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com essa herança pecaminosa. É o pecado. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Então, o pecado é uma condição humana que resulta em comportamentos. Ou seja, pecadores fazem coisas pecaminosas. Não é assim a lógica? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, pecadores fazem coisas pecaminosas. Então, por que você tem dificuldade de perdoar alguém que lhe agride com palavras? Alguém que traiu a você? Por que você tem essa dificuldade? Porque você é um pecador. E pecadores reagem de maneira pecaminosa a pecados cometidos contra eles. Então veja, eu sofro um pecado por parte
de um segundo e eu reajo de maneira pecaminosa contra o pecado sofrido. Por quê? Porque eu sou todo pecado. Preciso da compaixão, do poder de Deus. Então, paixões, respostas e decisões estão em desacordo com o plano divino e nos trazem dano. O pecado faz tudo isso. As nossas escolhas, nossas decisões, nossas respostas, nossos desejos, instintos, paixões, tudo isso, nosso entendimento do mundo, tudo contaminado pelo pecado. O pecado é o grande mal, não tenha dúvida disso. O pecado é o grande mal na humanidade. Davi percebeu isso no Salmo 51:5, ele escreveu: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, iluminado, inspirado pelo Espírito de Deus, o salmista escreveu isso. Ele diz, olha, eu nasci na iniquidade. A iniquidade já está dentro de mim. Desde o ventre materno, eu já tenho essa inclinação para fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu preciso do socorro divino. E por quê? Porque eu sou incapaz. O pecado está em meus membros, o pecado está em minha mente. Eu não consigo ser a pessoa que eu gostaria de ser. Por quê? Porque o pecado me escraviza. Eu sou um refém do pecado. E veja, para a gente concluir aqui essa nossa primeira aula sobre o tema. O que o pecado produz? O pecado produz rebeldia, o pecado produz insensatez e o pecado também produz incapacidade. Rebeldia. Lá em Gênesis, vou projetar para vocês aqui, Gênesis 6:5. Veja a rebeldia da geração de Noé. Como a rebeldia da geração de Noé se multiplicou. A mesma rebeldia que foi percebida e que foi vivida por Adão e Eva. A rebeldia, a transgressão da lei de Deus. Veja, Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então perceba, o pecado de Adão e Eva, primeiro pecado, né, repercutiu, reverberou em toda a humanidade. Então, quando Deus olha do céu a geração de Noé, vê aquela geração rebelde que multiplicou a transgressão. Veja aí, se aquela geração multiplicou a transgressão aos olhos de Deus, imagina a nossa geração hoje. Imagina a qualidade moral e espiritual da nossa geração hoje. Então, o pecado, ele faz com que a rebeldia seja multiplicada. O pecado também, ele promove insensatez. O pecado também produz insensatez. Salmo 14:1. Salmo 14:1. Deixa-me projetar aqui para vocês também o que diz a palavra de Deus sobre a insensatez ou sobre o insensato. Salmo 14, verso 1. Vocês estão vendo aí, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Veja a insensatez. O insensato nega a Deus. Diz que Deus não existe. Esse insensato, ele é corrompido pela sua própria natureza. Ele pratica a abominação, coisas que são ofensivas a Deus e ao próximo. E ele não pratica o bem. Até as boas ações que ele faz são boas ações interessadas. Aquela boa ação com a intenção de tomar vantagem lá na frente. Então veja, o pecado produziu rebeldia, o pecado produziu e produz rebeldia, produz insensatez, e o pecado também produz incapacidade. O pecado nos faz incapazes. Aí você pode questionar, né? Incapazes de quê? Incapazes de mudar por nossas próprias forças, incapazes de vencer nossa própria natureza. Nós somos incapazes de vencer
a essas inclinações, esses instintos que guerreiam contra a nossa alma, contra a nossa própria vida. E esses instintos, eles são destrutivos. Os nossos instintos, eles buscam o prazer sem limites, e, no final das contas, essa busca desenfreada eliminará a nossa vida, destruirá o nosso corpo, roubará a nossa alegria. Então, o pecado é um ladrão de alegria. Mas eu quero vencer, você pode pensar. Eu quero vencer, eu não quero ser um escravo do pecado. Será que somos capazes de vencer? É a sua pergunta. Nenhuma clínica, nenhum tratamento, alguma terapia psicológica, psiquiátrica, uma medicação psiquiátrica, ou alguma filosofia, ou algum processo educacional. Será que eu não consigo vencer essa minha natureza? A resposta é não, você não consegue. Por si mesmo você não consegue. Veja esse texto aí, Romanos 7, 19, 21 a 23. Deixa eu projetar para vocês aqui. Veja, perceba a luta do apóstolo Paulo. Paulo guerreando contra si mesmo. Veja o que ele escreveu nesse texto aí. Romanos 7 e 19 está aqui. Paulo diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal resida em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, aqui a gente percebe uma guerra tremenda de um homem que, claro, alguns vão dizer que esse homem é Paulo, outros vão dizer que esse homem é apenas uma simulação de uma personalidade criada na escrita de Paulo, mas o fato é que é possível perceber essa guerra que existe dentro de nós para fazer a vontade de Deus. E, veja, como eu disse, nós somos incapazes. E Paulo percebeu isso, por isso que ele dá glórias a Jesus Cristo, porque ele diz, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, graças a Jesus Cristo, que me dá uma mente que me faz amiga de Deus, amigo da lei de Deus, amigo de Cristo e de seus ensinamentos, amante de Cristo e seus ensinamentos. Então, veja, o pecado é o grande mal. O pecado é um grande mal. Mas, como eu disse, há uma razão, há uma boa notícia para fazer você levantar-se de manhã. E essa boa notícia é Cristo. Cristo, ele, de fato e de verdade, ele tem o poder ele tem o poder para nos resgatar, ele tem o poder para nos fazer novas criaturas. Ele é a solução para tudo isso. Cristo é o nosso Redentor. E na próxima aula eu quero falar sobre esse tema, sobre o tema nas mãos do Redentor, sobre o Redentor, Jesus Cristo. Então não deixe de assistir domingo, 9 horas da manhã, aqui no canal. Quero aprofundar a ideia de Jesus Cristo como Redentor. E o meu desejo é que você, escutando essa mensagem, você seja iluminado pelo Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus convença você do pecado, da justiça e do juízo. Para que você levante todos os dias e diga assim, não, todos os dias eu tenho uma razão para levantar. Mas que razão é essa? Cristo Jesus. Ele me ama, ele me quer, provou isso na cruz do Calvário, eu o reconheci como Senhor e Salvador e hoje desfruto de sua doce presença. Então, louvado seja Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Espero que essa aula tenha sido edificante para você, que você guarde essas verdades aí, para que junte as outras verdades que serão apresentadas
no próximo domingo. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa aula. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo o que nós aprendemos nessa aula. Ó Deus, nos faz, Senhor, guardar em nosso coração, em nossa mente e na nossa vida cotidiana as verdades que foram aprendidas aqui. A verdade que Deus criou o mundo e o homem. A verdade que o homem caiu e tornou toda a descendência pecaminosa, condenada, distante do padrão, do plano de Deus. A verdade de que Deus, em seu grande amor, enviou o seu Filho para redimir aqueles que creem. A verdade de que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, foi assunto aos céus e virá buscar o povo dele, a igreja, para viver na glória celestial. Ó Deus, nos faz entender que somos pecadores, que o pecado é nosso principal problema, que o pecado traz resultados dolorosos. O fruto, o resultado, o salário do pecado é a morte. Ó Deus, que a sua graça alcance aqueles que ainda não nasceram de novo e que ainda não desfrutam da doce graça do nosso Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado por tudo que aprendemos durante esse momento. E pedimos também que o Senhor esteja conosco no próximo domingo. Que a nossa fé apenas aumente, que o nosso amor apenas aumente. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por ter assistido essa aula. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Se foi bom para você, se foi edificante para você, compartilhe esse vídeo. A nossa intenção é fazer Jesus conhecido, adorado, amado por todas as pessoas a quem nós amamos e que convivem conosco. Então, obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder.
é